Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo é um pouco diferente, vou gravar aqui em áudio, porque fica melhor para mim poder ir lendo a matéria com vocês e na íntegra e comentando, né? É a matéria em questão, essa matéria aqui do Globo, que saiu há poucos dias, acusando o PT de um gabinete do ódio, né? O Estadão já havia feito algo similar, né? Falando sobre essa temática, atacando esses canais, e agora o Globo. Então eu vou comentar aqui sobre essa matéria e explicar algumas outras questões também. Algumas críticas, inclusive, que eu tenho a alguns desses canais, explicar também sobre toda essa problemática envolvendo esse discurso que a grande mídia fala de fake news e de coisas similares, né? Porque é uma coisa que a gente já vem alertando aqui, eu já venho alertando, e outras pessoas também, outros grupos de esquerda um pouco mais crítica, alertando a respeito desse discurso de combate a fake news, de coisas, a gente entender o que está por trás disso, né? Então é uma coisa que eu já alertava, que todo esse discurso de combate a fake news e também de regulamentação, ali, grande parte dessa narrativa, ela advém de interesses da grande mídia, né? A gente tinha até poucos anos, pelo menos até mais ou menos uma década atrás, praticamente um monopólio da informação. A grande mídia detinha um monopólio da informação. Então, assim, a grande mídia, inicialmente, ela utilizou-se do combate supostamente a fake news, de bolsonaristas, de grupos da extrema-direita, justamente para ter o apoio de setores da esquerda progressista, e teve esse apoio, né? Teve esse apoio. E eu já alertava para que esse discurso, na verdade, seria, né, um tiro no pé da esquerda, e é fato. Afinal, o objetivo deles não é o combate a fake news, até porque eles fazem fake news. Então, o objetivo, na verdade, é voltarem a ter aquele monopólio que eles tinham, né? Esse é o grande objetivo deles, né? Então, isso aí fica comprovado com esse tipo de coisa. E outra coisa que a gente vê, a narrativa também, é referente à questão da falsa equivalência, né, entre o bolsonarismo e o petismo, que é uma coisa também que esse pessoal da grande mídia faz, né? Então, assim, essa é a introdução, né? Queria comentar mais uma coisa, que eu tinha visto um vídeo do Giraldelli, na verdade um vídeo bem curto, onde ele fala que que a Globo entrou em contato com ele para fazer uma entrevista, né? Que era justamente essa jornalista aí, uma das jornalistas que escreve a matéria, né? E no caso ele não aceitou. Parece que ela também entrou, pelo que eu vi, alguns comentários lá, também entraram em contato com outras figuras aí. Enfim, né? Bom, dito isso, vamos ler aqui a matéria para a gente poder analisar melhor. Bom, o título da matéria é: apoiadores de Lula, influenciadores de esquerda, repetem bolsonaristas e propagam fake news nas redes sociais. Vejam quais, né? Ou seja, gente, já inicia, como eu falei, o título já é bem explícito naquela ideia de equiparação entre bolsonarismo e petismo, né? Aí, voltando à matéria, né? Só para lembrar, a matéria foi escrita por Luísa Marzullo e Bernardo Melo, não os conheço, né? Então, vamos lá. Diz o seguinte: criadores de conteúdo como Thiago dos Reis investem em títulos caça-cliques que usualmente não correspondem ao conteúdo. Isso daqui, gente, é o que a gente chama de clickbait, né? Eu tenho minhas críticas, assim, agora é importante ressaltar isso também. Eu tenho minhas críticas a esse tipo de estratégia que o Thiago dos Reis, que o Carlito Neto utilizam, né? Que é exatamente isso, né? Eu até vi no vídeo do Carlito Neto ele falando que a grande mídia também faz isso, e é verdade, né?
A grande questão a grande mídia não deve ser parâmetro pra gente, né? Então, assim, de fato, há uma hipocrisia no caso da grande mídia, em termos de criticar esse tipo de coisa. Afinal, basicamente, gente, o jornalismo brasileiro em geral, né, não tanto independente quanto o da grande mídia, faz isso, né, infelizmente. Mas eu acho isso, de fato, uma prática passível de crítica. Acho que é importante a gente separar as coisas, né? Fazer uma crítica a esse tipo de estratégia, digamos assim, é uma coisa. Outra coisa é fazer a equiparação com os bolsonaristas, né? Entendeu? Uma coisa é você botar um título ali chamativo, né? Aquela coisa toda, aí você vai ver o vídeo, não é? Isso é chato, isso é frustrante. Quem está assistindo se sente enganado, enfim, né? Eu acho que isso é errado. Também eu concordo que isso é errado. No entanto, gente, utilizar isso para equiparar com as mentiras e distorções que os bolsonaristas fazem, né? Eu acho que já é demais. Mas vamos continuar. Vídeos contidos apelativos que anunciam uma suposta prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro ou uma traição da ex-primeira-dama Michele, sem qualquer comprovação, são o carro-chefe de desinformação adotado por influenciadores de esquerda numa batalha virtual em apoio ao governo Lula, né? Pois é, gente, como eu falei, eu não concordo, não gosto disso, desses títulos, né? O Bolsonaro vai ser preso hoje, ou preso amanhã, não sei o que. Isso aí, gente, eu acho ridículo, eu acho absurdo, né? A questão da Michelle também, além de não ter comprovação, é uma coisa meio besta, né? Foda-se se a Michelle trai o Bolsonaro ou não. Acho que isso daí não tem relevância nenhuma. E é o que eu até falo, gente. Parte dos canais aí, ditos progressistas, ditos de esquerda, são canais que na verdade fazem muito mais um tipo de entretenimento político, né? Essa é a grande verdade. Por isso que como eu falei aqui, a questão aqui não é de passar pano para esse tipo de coisa. Acho que, pelo menos da minha parte, não vai ter não. Mas de analisar a coisa sobre um prisma maior, né? Continuando aqui. A estratégia que repete táticas usadas por youtubers bolsonaristas e pelo deputado federal André Janones, avante Minas Gerais, na campanha de Lula em 2022, se desenrola na atual gestão com a simpatia de setores do PT, né? Isso aqui eu acho que não é mentira, né? De fato, parte desses canais tem a simpatia do PT, né? Lideranças do partido são próximas e chegam a incentivar comunicadores adeptos de fake news. Aqui eu já vou discordar, né? Clickbait não é fake news, né? Fake news e outra coisa. Primeiro que não é sequer mentira. E segundo, não é fake news. Fake news não é meramente uma mentira, ao contrário do que o nome sugere, né? Mas é um ataque sistemático onde se distorce a realidade em prol de um objetivo ideológico, assim, de prisma realmente ali da direita, da extrema direita e da extrema direita, né? Como foram os ataques em relação ao PT nos últimos, pelo menos nos últimos 10 anos ou mais, né? E diga-se de passagem que isso começou com a grande mídia, né? Começou com a grande mídia. Então agora eles dizem que isso aí é fake news, né? Porque agora isso se volta contra eles. Então, assim, a grande ideia é essa, né? Fake news é quando são os outros, quando são eles não é. Mas, assim, é como eu disse, esse tipo de produção, no caso do Carlito, né, dessas figuras aí, não chega a ser fake news, né? Chegam a ser meramente coisas, títulos chamativos,
sensacionalismo barato, né? Que a grande mídia também faz. Então, assim, é absurdo classificar isso como fake news, apesar de, como eu falei, serem conteúdos extremamente passíveis de crítica, assim. Voltando à matéria. Um dos influenciadores mais prominentes nessa bolha, Thiago dos Reis, conhecido como Thiago Resistente, chegou a se reunir em março de 2022 com o presidente Lula, à época pré-candidato a Planalto. Outro youtuber com destaque na esquerda, Rony Telles, participou de uma reunião de Lula e influenciadores na pré-campanha, transmitida pelos canais oficiais do PT. O que não é problema nenhum, gente. Tanto que essa reunião ela nem foi secreta, foi uma reunião aberta. Transmitiram ali, fizeram entrevistas com eles e tal. Eu não vejo problema, não existe. Aliás, não vejo, não só não vejo, como não existe problema nenhum nesse tipo de coisa, né? Voltando aqui. Ambos recorrem à desinformação para se alavancar nas redes. Isso é mentira. Isso aqui é mentira. Eu acompanho o canal do Rony Telles, Thiago dos Reis. E eu acredito que, assim, a única ressalva que eu faço, acho que principalmente ao Thiago dos Reis, são alguns títulos sensacionalistas, coisas do tipo. Mas não há uma questão de desinformação. Isso aí é um absurdo. Aí, voltando aqui. Thiago foca na família Bolsonaro por meio de títulos como surge foto de Michelle beijando outro homem, fúria do imbrochável. Pois é, isso aqui eu acho patético, né? Assim, eu não concordo, não gosto desse tipo de conteúdo, mas isso não é uma mentira. Isso não é não é uma fake news, né? Melhor dizendo, né? É simplesmente um tipo de matéria assim mais sensacionalista mesmo, né? Os vídeos costumam contradizer ou modular o próprio título. No caso citado, Thiago alega que está apenas mostrando fotos, sem insinuar nada. O YouTube afirmou ainda que os títulos visam chamar a atenção para que as pessoas assistam ao conteúdo, que alega ser embasado por algumas fontes. É isso mesmo, é exatamente isso, né? Eles colocam, é o que eu falei, é um clickbait, né? Eles colocam um título chamativo e tal. Como eu falei, eu não concordo com esse tipo de coisa. Agora, comparar esse tipo de coisa ao que faz o bolsonarismo é leviano, né, gente? É leviano. Caça-clique, né? Rony, por sua vez, publicou em abril trecho de um comício de Bolsonaro com uma legenda sobre a admissão da competência de Lula. O ex-presidente, contudo, não se refere ao petista. Procurado, ele afirmou que no X costumam fazer piadas e reconhece que a informação estava incorreta. A publicação foi excluída após o contato da Globo. A ideia é produzir títulos mais sensacionalistas que vão estimular o clique e não necessariamente atender o conteúdo do vídeo. É repetitivo isso aqui, né? A direita conseguiu se organizar nessa estratégia e a esquerda tenta acompanhar, avalia Letícia Capone do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Internet e Política da PUC-Rio. Mas a direita ela não fez só isso, entendeu? Aí é que está a questão, gente. Estratégias de comunicação não é aquela coisa, né? Forma e conteúdo, né? A relação forma e conteúdo. Não é porque você utiliza de uma determinada forma, que é similar a outra, que você esteja fazendo a mesma coisa. Porque o conteúdo, porque os objetivos, porque o contexto é outro, totalmente diferente. Então eu acho que essa equiparação aqui ela é extremamente injusta. E pior do que isso, é como eu falei. Além disso, ela também é hipócrita, né? Porque a grande mídia vive também fazendo esse tipo de coisa. Então não tem como esse pessoal agora pagar de imoralista, de dizer, não, nós somos... Inclusive esse próprio título aqui da matéria é um exemplo disso. Vamos lá. Outro canal do YouTube que segue esse modelo é o Plantão Político de Adalberto Fogaça. Canal muito bom, inclusive. Acho que é um dos melhores canais desse meio petista, né? Vamos lá, voltando. Após a passagem da cantora Madonna pelo Brasil, Fogaça publicou... Pelo menos é o que eu tô lembrando que foi o que eu tô pensando que é, né? Não tô lembrando o nome dele exato.
Respondeu ao pastor Silas Malafaia. Pode ser que eu esteja errado aqui. Acho que eu pensei em outra pessoa, mas vamos voltar, né? Que aliado de Bolsonaro, a suposta resposta, na verdade, teria sido uma doação de 10 milhões para o Rio Grande do Sul, que também foi desmentido por agências de checagem, né? Outra coisa, gente, que eu acho que é importante deixar bem claro, é a matéria ela sugere algo que ela não comprova, né? Ela faz exatamente aquilo que ela está aqui criticando, né? Que é o seguinte, o que é que ela diz ali? Ela sugere ali, teve uma reunião, né, que, com essas pessoas, ela sugere que criou-se esse gabinete aí, né, financiado pelo governo e tal. Não, ela não apresenta nenhuma prova disso, né? Ela simplesmente colocou isso baseado no fato de ter havido uma reunião, que foi uma reunião ali que inclusive tiveram entrevistas, coisas, não teve nada aparentemente, não teve nada de errado assim, nisso, não tem nada de ilegal nisso. Então assim, é uma ilação, né, que eles fazem aqui, né, sem comprovação nenhuma, né. Então assim, uma matéria ridícula mesmo. Acho que, eu espero que, como eu falei, apesar de ter crítica a esses canais e até mesmo alguns apontamentos aqui que a matéria faz em relação a eles, a base da matéria, assim, aquilo que a matéria traz como denúncia a isso aí, ela não apresenta prova nenhuma, né? Então, assim, acho que até mesmo por parte, não, acho que nem só por parte dos canais, mas que principalmente por parte do PT, deveria haver um processo aí em relação a esse tipo de matéria, né? Eles falam tanto em regular a internet, mas e esses veículos aí também não deveriam ser regulados? No fim de maio, Carlito Neto, do canal Historiador, postou vídeo com o título A caminho da prisão, Carla Zambelli recebe recado de Bolsonaro. Para mim, ela nem existe. O conteúdo do vídeo, porém, trata da decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar a deputada e o hacker Walter Delgatti Neto réus pela invasão ao sistema do Conselho Nacional, SNJ. Carlito, que entrevistou Lula com outros 12 de outubro de 2022, diz ainda na postagem que ela foi abandonada pelo ex-presidente. Procurado, ele disse produzir conteúdo com a responsabilidade e criticou influenciadores que fazem títulos apelativos. Bom, Carlito faz títulos apelativos, né? Mas eu também não vi nenhum problema, nesse caso aqui, que a matéria cita em relação a esse vídeo em si, né? Porque ele fala ali, caminho da prisão, né? Não é uma coisa literal, né? Tá falando que, e ele até explica isso no vídeo dele, e nesse ponto ele está correto, que é assim, é uma forma de falar, né? Não quer dizer que a pessoa vai ser presa naquele momento, mas que está num processo, né, que vai levar essa pessoa à prisão, né? Então, assim, nesse sentido, não vejo problema nenhum. Agora, que o Carlito faz títulos apelativos, isso é fato. Então, aí também chega a ser hipocrisia da parte dele. Embora sejam filiados ao PT, Rony e Thiago negam a existência de uma articulação formal do partido com o influenciador de esquerda. Eles afirmam, porém, manter diálogo com a presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann. Foi o que eu falei, não há aqui nenhum tipo de comprovação dessa sistematização, né, na produção de conteúdo. E outra coisa, assim, se tivesse também, qual seria o problema? Qual seria o problema do governo ter uma articulação ali com canais no YouTube para, enfim, falar sobre as estratégias do governo e coisas do tipo, ou programas que o governo tem, enfim. Isso não teria problema nenhum, né? Isso aqui, gente, faz parte daquilo que eu falo, da estratégia de demonização da política, né? Isso é uma demonização da política, isso é um instrumento de antipolítica, né? Que a mídia quer propagar, né? Quer dizer, qual seria o problema de terem canais
de esquerda que tivesse uma articulação direta com o governo. Em si, isso não seria problema nenhum. Né? Seria problema se fosse como a matéria quer sugerir aqui, mas que não prova nada, de um esquema de fake news, de mentiras e tal. Isso não existe. Né? Isso não existe. Então, assim, como eu disse, a matéria é extremamente ridícula, né? Absurda, né? Talvez, assim, eu não acho que tenha... Eu acho que isso daqui, a gente tem que responsabilizar a Globo, né? E não meramente, aliás, não só a Globo, mas toda a grande mídia, né? Que faz parte desse esquema. Até o Estadão também fez. Mas esses capachos também aqui que estão escrevendo isso, também estão fazendo isso justamente para chamar a atenção, né? Pra dizer, olha como eu sou capacho aqui da Rede Globo, olha como eu sou capacho aqui do sistema. Vou aqui dizer que os petistas são iguais aos bolsonaristas, propagam fake news. E não mostra porra nenhuma, né? Então assim, eu tomara que esses canais aí e o próprio PT entrem com uma ação contra essa matéria ridícula da Globo. Voltando aqui, gente. Cerca de 2 semanas após encontrar Lula no Rio, em 2022, Thiago anunciou em seu canal no YouTube sua mudança para fora do Brasil. Ele respondia a um processo judicial movido pelo próprio pai, que lhe cobrava pagamento de pensão alimentícia. Em julho de 2022, a vara de Embu Graçu emitiu mandado de prisão com Thiago, que segue em aberto, segundo o sistema do CNJ. Não sei desse caso aqui, né? Não tem como eu comentar as minúcias desse caso, que eu não conheço, né? Porque esses casos judiciais a gente tem que ter muito cuidado, né? Não só por uma questão de medo que o cara descubra que eu falei, comentei, não sei o que, não é o processo, algo do tipo, não. Mas no sentido de responsabilidade mesmo. Então eu tenho muito cuidado ao comentar sobre esse tipo de coisa, né? Sem saber, sem conhecer. Mas assim, gente, independente de qualquer coisa, eu não consigo entender qual o sentido de colocar isso aqui, além de um ad hominem, né? Você tenta ali manchar a imagem, difamar, né, uma pessoa por meio disso, para poder ali tentar fazer um link com o que a matéria está dizendo. Ou seja, esse cara aqui foi condenado por não pagar pensão alimentícia, logo esse cara não tem credibilidade para fazer conteúdo na internet. É nesse sentido, gente. É nesse sentido. Para você ver o lixo que é esse tipo de jornalismo. Ainda vem criticar o Carlito Neto, o Thiago dos Reis e outros que merecem crítica, mas pô, esse tipo de jornalismo da Rede Globo aqui tá muito pior do que o deles, 1000 vezes. Voltando aqui, o imbróglio judicial e a mudança para o exterior não impediram Thiago de ser registrado pelo PT como candidato a deputado federal em São Paulo na última eleição. E daí? Não deveria impedir mesmo, não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. A época, até porque, né, é um processo que acredito que ainda caiba recurso, enfim, né? E não é nada também tão grave, aparentemente, né? Então não vejo nenhum impedimento aqui legal ou moral mesmo de impedir a candidatura do cara por conta disso. Então voltando aqui. A época nas redes, Gleisi lamentou que um erro no sistema de filiação do PT tenha feito a Justiça Eleitoral em deferir a candidatura. Uma pena mesmo, né? O Thiago dos Reis é um cara que, como eu disse, pode até ter seus erros aí, mas a sua militância, o seu trabalho é de suma importância pro momento político que a gente vive hoje. Na última semana, ela voltou a prestar solidariedade a Thiago e chamou de mentira a informação de que o YouTube está com prisão em aberto. No mesmo post, porém, disse que ele poderia pagar 3 meses de pensão e tirar o pedido de prisão. Eu acho que, como eu disse, não sei exatamente o caso aqui, mas não é nada muito grave, né? Pensão alimentícia, isso aí é bobagem, né? Assim, convenhamos, né? Comparado ali a outros crimes, outras coisas, isso aí não é nada demais. Então, eu concordo aqui com a posição da Gleisi.
Tá certíssimo para mim. Procurada, Gleisi confirmou ter convidado Thiago para o evento com Lula. Problema nenhum. Ele argumentou que o mandado de prisão é diferente de casos correlatos envolvendo influenciadores bolsonaristas que fogem da justiça por crime de desinformação. Gleisi disse ainda que não considera que Thiago dissemine fake news. Exatamente, não dissemina não. Isso é uma mentira da Rede Globo. Aí, palavras dela aqui, né, entre aspas. Ele se contrapõe às mentiras da extrema-direita, que se vale desse recurso como arma por meio de seus influenciadores, alegou a presidente do PT por meio de sua assessoria de imprensa. Corretíssima a posição da Gleisi. Grupo de Zap. É engraçado os títulos aqui, né, que a matéria traz. Vamos ler aqui, ó, outro parágrafo, né? No início do ano, Thiago e Rony figuraram entre as lideranças do coletivo Militância Raiz, bom nome, aliás, né? Que busca articular comunicadores de esquerda e formar grupo de WhatsApp, muito maiores do que os bolsonaristas, embora nem todos recorram à desinformação. Há uma tentativa de apoio mútuo. O influenciador Lázaro Rosa, por exemplo, que faz parte do grupo, já divulgou vídeos do Rony. Pois é, isso aqui, gente, eu já participei de alguns grupos com pessoas, até o próprio Carlito Neto, não sei se o Rony, mas enfim, uma série de canais de esquerda, eu não vejo problema não nesse tipo de articulação, né? Só que tem a ver com estratégia de divulgação e tal, não tem nada a ver, qual o problema disso? Quer dizer, se reunirem um bocado de jornalistas aí da Rede Globo, do Estadão, de não sei o quê, e aí articularem uma coisa, qual o problema disso? Então, assim, como eu disse, gente, isso aqui é uma estratégia da Globo de demonização da política, em sentido amplo até, né? Sentido amplo. Qual o problema de pessoas se reunirem? Tá igual a ditadura agora? Não, vocês não podem se reunir, gente. Pode se reunir em grupo de WhatsApp, não pode se reunir. A gente tem que se reunir mesmo. A gente tem que se articular mesmo, né? Não é problema nenhum. O problema da extrema-direita não é ela ter se articulado, é o propósito e os meios pelo qual ela faz isso. Não é referente ao fato de a extrema-direita é articulada, e aí vamos demonizar a articulação política, porque a extrema-direita é articulada. Olha que ridículo, né? Olha que patético a preposição lógica aí que a Rede Globo coloca. É ridículo isso. Voltando aqui, gente. O secretário nacional de comunicação do PT, Gilmar Tato, negou que o partido faça qualquer organização de influenciadores e criticou a disseminação de fake news. Pois é, ele dá um exemplo. Olha que matéria absurda, né? Ela dá um exemplo aqui de articulação por parte dos canais, e aí depois ela sugere, né, sem dizer de maneira explícita, que isso aqui esses canais estão reunidos, estão se comunicando, então é porque eles estão sendo financiados pelo governo, né? Mas a matéria não prova nada disso. Ela não dá não dá sequer um indício disso. Olha aí, o que ela usa? Os caras se uniram. É parecido com aquele lance do triplex lá do Lula, aquelas coisas, né? Aí eles usam aqui nesse caso, os caras se reuniram com o Lula em 2022. Aí os caras criaram um grupo de canais de esquerda. Logo, então isso significa que o PT está pagando esse pessoal, né? Então, assim, não há nenhum indício disso aqui, pelo menos que a matéria apresente, né? E esse tipo de coisa não tem nada a ver com o que faz o bolsonarismo. Então, assim, é uma matéria bem ridícula, né? Aí, voltando aqui, gente, a matéria, né? Não podemos usar os mesmos instrumentos, né, do adversário. Tem gente que não concorda, quer retribuir chute na canela com a mesma moeda. Mas não é a orientação, né? Fala aqui o representante do governo. E na Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que não mantém vínculos ou parcerias pagas com influenciadores e que não há ação articulada para o disparo de conteúdo de criadores independentes. A versão anterior dessa matéria havia sido publicada e completa por erro de programação. A matéria foi atualizada. Acabou aqui, né? Ou seja, gente, olha que ridículo, né? A matéria ela faz essa acusação e ela não apresenta
Eu não vou nem dizer prova, ela não apresenta nenhum indício, gente. Porque, pelo amor de Deus, você vai dizer que indício. O cara se uniu com Lula. Logo Lula tá pagando o cara. Não. Tem que ter prova. A matéria não apresenta nada sobre isso. Nada. Então, assim, é uma matéria patética. É uma matéria péssima. Uma matéria horrível. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se gostou, deixe seu like. Deixe seu comentário aí, se esqueci de comentar alguma coisa. Enfim, pode falar o que você quiser. Obrigado a todos e até mais.